Muito boa noite para você que está online conosco. Estamos começando mais uma edição do nosso Alcance Mais, dessa vez apenas online. Eu sou o pastor Marcelo, muito feliz de estar aqui para juntos compartilharmos um tempo de louvor, para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Eu gostaria que você que está nos assistindo, deixa um joinha aí, coloca o seu nome, diga-nos de onde você está nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal no YouTube, faça isso, inscreva-se no canal do Alcance Mais, siga as nossas redes sociais para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. É um prazer ter você aqui com a gente, e o nosso desejo é que o Espírito Santo invada a sua casa para que, como nós falamos aqui, possamos ter a nossa fé edificada, mesmo que de maneira online. Vamos orar para iniciar esse tempo juntos, amém? Pai, eu quero te agradecer, porque mais uma vez nós podemos nos reunir como igreja, mesmo que de maneira online. Deus, eu oro para que o Senhor alcance agora o lar, alcance agora onde o meu irmão, a minha irmã está nos assistindo, que Teu Espírito possa falar aos corações, possa trazer clareza, discernimento, sabedoria, correção, amor, paz, alegria, Deus, que juntos aqui nós possamos ter a nossa fé edificada, que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Entregamos nosso viver.
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É tão bom estar na sua presença. Diante de ti todos se calam, todos se prostram. Tu és o Deus de toda a terra e tem todo o poder. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos declarar: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Diga isso. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Sim, Senhor.
A sua igreja te adora, Rei dos reis. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Levante sua voz e cante isso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te Amém. Glórias a Deus. Amém. Jesus seja louvado, engrandecido nesse lugar. Boa noite mais uma vez. Voltamos aqui agora para o nosso período de dízimos e ofertas. Nesse momento já deve estar aparecendo aí na sua tela o número do nosso Pix, as nossas contas, para que você possa fazer isso de maneira online. Eu queria compartilhar aqui um texto bem rapidinho, que está em Gênesis capítulo 28, dos versículos 20 ao 22. E a palavra diz assim: Jacó também fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém. Essa passagem aqui a gente percebe Jacó, ele acabou de passar por uma grande experiência com Deus, e isso mudou completamente a vida dele. E dessa experiência, queridos, nós podemos aprender diversos princípios. Eu quero falar sobre o princípio da oferta, do dízimo. Eu enxergo 3 coisas aqui que nos ajudam a compreender, nos relacionar melhor com esse princípio. O primeiro é que a Bíblia, queridos, ela nos ensina a agir por princípios. Humanamente falando, nós estamos habituados por natureza, nós estamos acostumados aí a agir mediante necessidade, mediante o que as circunstâncias nos dizem, o que as circunstâncias nos trazem, nós respondemos a isso. Então, podemos dizer que nós somos reativos, reativos às circunstâncias, reativos às situações, agimos muitas vezes por uma oportunidade que lá na frente vai fazer a gente quebrar a cara, E na verdade o que a Bíblia nos chama, nos convida é viver por princípios. Deus nos deixou princípios para que nossa vida fosse regida por eles. E Jacó, ele acaba de estabelecer um princípio aqui para nós, um princípio para que a gente possa viver aí diante daquilo que Deus nos ordenou. Em segundo lugar, Jacó dizimou por gratidão. É esse princípio que ele estabelece para nós aqui. Ele dizimou por gratidão de maneira voluntária. A gente percebe que a atitude de Jacó veio muito antes da lei ser estabelecida. Isso nos faz entender que o dízimo ele vai muito além de uma ordenança feita por homens, Isso aconteceu de maneira voluntária do homem para com Deus, mediante aquilo que Deus fez, a experiência que o homem teve com Deus. O homem então de maneira voluntária decide dizimar do seu sustento. Isso nos leva
a esse entendimento, né? E eu entendo, queridos, que a obediência, ela segue o que a gratidão aponta. A obediência, ela segue o que a gratidão aponta. Eu tenho certeza que somente nesse dia você deve ter inúmeras formas, inúmeros motivos de agradecer a Deus. Só o fato de você estar aqui nos assistindo, respirando, com saúde, já temos 3 motivos aí para agradecer a Deus. Então, durante o dia a gente perde a conta de formas, de motivos que nós temos para agradecer a Deus. Então, a gratidão, queridos, ela segue, né? A obediência, ela segue o que a gratidão aponta. Eu tenho certeza que a gratidão a Deus para a sua vida, ela aponta para diversos lugares. Então, nós devemos expressar essa gratidão. Nós precisamos ser gratos e expressar essa gratidão. E Jacó fez isso estabelecendo o princípio do dízimo, estabelecendo o princípio da oferta. A nossa gratidão, ela precisa ser expressa, né? E a nossa gratidão, ela também é uma forma de demonstrar honra. A palavra diz que honra, nós manifestamos fazendo distinção entre pessoas e situações que importam mais nas nossas vidas. E Deus está acima de tudo, queridos, está acima de todos. Nós devemos expressar nossa gratidão, o nosso amor, né, a nossa devoção, a nossa obediência através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. E em último lugar, algo que eu enxergo muito especial nesse texto, e que Jacó, ele colocou uma condição para dizimar, né? Ele falou: olha, então se você estiver comigo, Deus, se você estiver comigo nessa jornada e me sustentar, então certamente eu dizimarei. Engraçado que Jacó um dos pais da fé, né? Ele não teve o que nós temos, que é a revelação do próprio Cristo, né? A fé de Jacó apontava para o futuro que iria vir, através do Messias, mesmo ele não tendo noção do que iria acontecer. Agora a nossa fé, ela aponta para algo que já aconteceu. Jesus Cristo já veio. E olha só o que o próprio Jesus diz para nós lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus Cristo, ele nos disse que se houvesse um comprometimento da nossa parte com o discipulado, né, o contexto do que Jesus está falando é o discipulado, certamente ele estaria conosco todos os dias. Então nós não temos motivos para duvidar da bondade, do amor, não temos motivos para duvidar que o Senhor vai nos prestar auxílio, nos prestar o sustento. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo Jesus, através da nossa fé. Então, o que eu tenho para dizer para você, certamente Deus estará com você todos os dias. Podemos expressar a nossa gratidão, podemos expressar o nosso amor e a nossa obediência através dos dízimos, das ofertas. Amém? Eu quero consagrar esse momento a Deus. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor vai estar conosco todos os dias. Jacó estabeleceu um princípio, dizimando, Deus, porque teve uma experiência contigo, porque o Senhor foi bom para com ele, e nós não temos dúvidas, nós não temos motivos para duvidar, Deus, de que o Senhor é bom, de que o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos abençoando. Então, por gratidão, Deus, que nos gera obediência em nossos corações, nós apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, oramos para que isso seja consagrado ao Senhor, Deus, toda a nossa vida consagrada a Ti. Oramos assim em nome de Jesus, receba como adoração ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique agora com a ministração da palavra. Minha oração é que Deus fale muito com você. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos em mais um alcance de forma online. Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração, na verdade, desde ontem. Então eu gostaria de
que você pudesse abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, verso 11. Atos 17, verso 11. É um texto que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração e tem alguns pontos aqui que chamam muito a minha atenção. O apóstolo Paulo vai falar sobre os bereanos, ele vai falar sobre esse povo e ele vai exaltar ali esse zelo que eles tinham pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Eu acredito que no tempo em que nós estamos vivendo, assim como no tempo de Paulo, mas trazendo para nós aqui em nosso tempo, isso é muito, muito importante. Nós temos esse relacionamento com a palavra de Deus. E o tema que o Senhor trouxe ao meu coração com relação a essa palavra é voltando às Escrituras. E é bem sobre isso que o texto fala, e é sobre isso que o apóstolo Paulo vai destacar aqui nesse texto, sobre esse zelo, sobre esse amor que esse povo tinha com relação à palavra de Deus. Eu gostaria de então ler esse texto com você. Verso 11 diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Em outras traduções vão dizer com todo zelo, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Algo muito interessante que o texto aqui vai dizer, o apóstolo Paulo vai começar a destacar que os bereanos, né, os judeus que estavam ali naquela cidade, em Bereia, né, eles estavam ali, eles eram mais excelentes. Algumas outras traduções também vão dizer que o povo de Tessalônica. E algo muito interessante aqui, porque o apóstolo Paulo vai destacar essa distinção, porque quando você vai aqui para o capítulo, no mesmo capítulo, é o capítulo 17, mas no verso 1 e 2, a palavra de Deus vai dizer assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Algo muito interessante aqui, que Paulo está aqui com os tessalonicenses, os tessalônicos. Ele está ali então levando a palavra, trazendo ali as Escrituras, está ali falando sobre Cristo. E a palavra aqui vai nos mostrar que o povo ele tinha uma certa resistência, segundo aquilo que Paulo estava pregando. Mas quando Paulo chega aqui em Bereia, ele está aqui na sinagoga também ensinando ali. A palavra de Deus aqui no verso 11 vai dizer que eles receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, eles receberam a palavra com todo zelo. Então Paulo ele faz essa distinção, aonde aqui no verso 1 e 2 ele precisou persuadir, ele precisou ali exortar, trazendo até um termo aqui, né? Ele arrazoou e expôs a palavra aqui com os tessalonicenses, mas aqui com o povo de Bereia, né? A palavra diz que eles receberam com zelo. E por que isso faz a diferença? Porque Paulo vai trazer aqui, dizendo que eles eram os mais nobres, pelo fato de receberem a palavra. Mas algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, não é aqui sobre o começo desse texto, mas é algo que eu e você, como cristão, nós deveríamos ter isso muito enraizado dentro do nosso coração. Porém, quando nós vamos conversar, nossa igreja é uma igreja que ela tem o discipulado, né, como uma ferramenta onde nós congregamos, onde nós discipulamos os nossos irmãos. Mas quando a gente senta muitas vezes para discipular, para conversar, nós vamos ver que o relacionamento das pessoas com a palavra, com a Escritura, ela é rasa, ela não tem essa profundidade. Muitos de nós, muitas vezes temos dificuldade de ter esse relacionamento diário com a palavra de Deus. De repente você pensa assim: poxa pastor, mas é um assunto tão básico para ser falado de repente numa palavra, num alcance mais. Mas é um assunto tão básico que muitas vezes nós vamos ver, e aquilo que é tão básico, muitas vezes é a maior dificuldade do povo de Deus.
que é ter esse relacionamento com a palavra. E é algo que me chama muita atenção, porque o apóstolo Paulo vai exaltar, vai chamar a nossa atenção quando ele fala, ó, esse povo, eles eram zelosos com as escrituras, ou seja, eles tinham uma preocupação de se relacionar com as escrituras, examinar, e ali o texto examinar, quando vai fazer a tradução do grego, diz de procurar mesmo, estar ali procurando algo, ou seja, eles examinavam todos os dias a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, esse era um povo nobre, um povo excelente. E quando nós trazemos para a nossa realidade, para a nossa vida, para nós como cristãos, nós trazemos esse ensinamento do apóstolo Paulo para a nossa vida, onde nós devemos olhar para esses homens e nós devemos copiar a mesma atitude. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, para as escrituras e procurar examinar todos os dias a palavra de Deus. Mas sabe algo que eu vejo nas nossas vidas, que muitas vezes nós temos um engano que nos rodeia, porque às vezes a gente acha que examinar a palavra de Deus, ter esse relacionamento tão profundo com a palavra de Deus, é somente para aqueles que pregam a palavra de Deus, para aqueles que anunciam a palavra de Deus. Então, por exemplo, para mim que sou pastor, e muitas vezes a pessoa fala assim, mas você é pastor, é a sua obrigação se relacionar, procurar entender a palavra de Deus, e realmente é, mas o que nós precisamos entender é que se relacionar com as escrituras é vital para que nós venhamos ter uma vida saudável e realmente verdadeira com Deus. Por quê? Porque são as escrituras, é a palavra de Deus que vai trazer a revelação correta de Deus para mim. Ou seja, por exemplo, eu posso muitas vezes criar um falso Deus na minha mente, na minha vida, na minha cabeça. Eu posso criar um Deus a partir de uma experiência, eu posso criar um Deus a partir de algo que me falaram. Olha, Deus ele é assim, olha, Deus ele pensa dessa maneira, olha, Deus ele age dessa maneira. E qual que é o problema? O problema é que quando eu não tenho um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus, eu não tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque é a palavra de Deus que me revela quem é Deus, é a palavra de Deus que me revela quem é Jesus, é a palavra de Deus que me revela quem é o Espírito Santo, e é a palavra de Deus que me ensina a ter essa vida com o Senhor. Ou seja, queridos, olha o problema quando nós não temos esse hábito, não é nem um hábito, mas essa necessidade gerada dentro de nós de termos esse relacionamento diário, de examinar, de procurar, de realmente ler, de estudar, de buscar mais conhecimento a respeito da palavra de Deus. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nós não temos dado a importância correta e necessária para esse relacionamento com a palavra de Deus. Então muitas vezes nós estamos buscando ouvir coisas que já estão sendo ali ensinadas, e de repente você fala, poxa pastor, mas é errado ouvir a pregação? Não, não é errado, mas Deus ele também quer se revelar a mim e a você no nosso quarto, no nosso secreto, através da sua palavra. Ou seja, Deus quer falar comigo e com você através da sua palavra. E quando eu não tenho esse hábito de examinar a palavra de Deus, de me relacionar com a palavra de Deus, eu sou guiado por qualquer vento de doutrina, ou seja, às vezes até mesmo por um ensinamento errado, por uma heresia, e eu estou seguindo aquilo, e eu estou caminhando diante daquilo. De repente, quantos de nós já não teve já ouviu falando, olha, se você não se aplumar, se você não se endireitar, Deus vai te castigar. Olha, porque Deus castiga. E quantos de nós, muitas vezes, por não termos um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus, não criamos uma imagem de um Deus que muitas vezes está mais interessado em me lançar no inferno do que me salvar. Eu gostaria de te dar um exemplo sobre um texto que está ali em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir.
Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pecados. Sabe, queridos, quantos de nós, há tempos atrás, não tínhamos essa imagem de um Deus carrasco? Por quê? Porque muitas vezes nos relacionávamos somente com o verso 2 do que está escrito aqui em Isaías 59, aonde realmente a palavra de Deus diz que a nossa iniquidade, os nossos pecados fazem separação de Deus e o homem. Só que qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nós não nos relacionamos com o todo da palavra de Deus e esquecemos de viver o verso 1, que é o mais importante, na verdade não o mais importante, mas que vem primeiro e complementa o verso 2, tão importante quanto o verso 2, que vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o salvar. Ou seja, queridos, olha o que a palavra de Deus diz que o Senhor já está com as suas mãos estendidas para o quê? Para trazer salvação, para trazer redenção, para trazer santificação, para trazer transformação, para trazer renovação de mente. Ou seja, a mão do Senhor já está estendida, a graça do Senhor, hoje nós em Cristo Jesus temos esse acesso através da fé à graça do Senhor e através da fé à salvação no Senhor. Ou seja, já foi traçado um plano de salvação. Mas por muitas vezes não nos relacionarmos, não conhecermos toda a Escritura, não nos envolvermos com toda a Escritura, temos uma imagem errada de Deus. Por quê? Porque estamos olhando um Deus que está muitas vezes, entre aspas, aqui eu digo isso, entre aspas, que está mais interessado em me lançar no inferno do que me salvar. Mas isso não é uma verdade. A verdade é que a salvação está aí e eu tenho acesso a ela através do quê? Através da fé, através da graça de Deus que me foi concedida através de Cristo Jesus. Mas quando eu não tenho esse conhecimento total da palavra de Deus, eu vou ficar somente aqui no verso 2. E muitas vezes eu começo a me relacionar com Deus através do medo. Muitas vezes eu começo a me relacionar com Deus porque eu não quero ir para o inferno. Então a motivação, e quantas pessoas que passaram 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, e a motivação dessas pessoas era não ir para o inferno, quanto a motivação dessas pessoas deveriam ser ter uma vida relacional com Deus. E muitas vezes elas estavam tão preocupadas a não ir para o inferno, porque elas tinham medo de ir para o inferno, aonde elas não prestavam atenção que na verdade o que Deus mais queria era se relacionar comigo e com você. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa ênfase, aqui em Atos capítulo 17, verso 11, para que nós venhamos entender que um relacionamento, ele é vital para a nossa vida cristã, para que nós venhamos ter um relacionamento correto e sadio com o nosso Deus. Então nós devemos olhar para a palavra de Deus como um todo e procurar examinar a palavra de Deus, algo que nós precisamos entender, algo que vai ser muito importante para a nossa vida é entender quem é Deus e entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E quantos de nós, muitas vezes, tem perguntado, trazendo aqui para a nossa realidade como igreja, como comunidade de alcance, que trabalhamos com discipulado, muitas vezes o que nós mais ouvimos é: pastor, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, qual será o projeto de Deus para a minha vida? O que será que Deus tem para a minha vida? Quanto na verdade a palavra de Deus já revela para mim e para você qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Nós temos aqui na palavra de Deus a vontade de Deus revelada, ou seja, a vontade de Deus expressa diante da sua palavra. É claro que eu creio sim que Deus tem uma vontade para mim, o Elton em específico, e durante a minha caminhada, ao meu envolvimento, ao meu desenvolvimento na fé, o Senhor vai me levar a viver aquilo que Ele tem para mim específico, para mim e para minha casa. Eu creio nisso, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada para mim e para você. Eu quero te dar um exemplo. Então eu quero compartilhar com vocês aqui o 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, que diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Ô queridos, então olha aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, qual é a vontade de Deus? Que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, que todas as pessoas tenham conhecimento de Cristo Jesus. Essa é uma vontade de Deus revelada nas Escrituras. Ou seja, de ir por todo mundo, anunciar, pregando o Evangelho. Assim como Marcos 16:15 vai dizer: e disse-lhes, aqui é Jesus falando aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Vontade, aqui é a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus revelada para nós. Efésios capítulo 2, verso 8 e 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, qual que é a vontade de Deus revelada nas Escrituras para mim e para você? Que todos sejam salvos, que todos tenham conhecimento da verdade, que é quem? Cristo Jesus. Que eu e você possamos compartilhar do Evangelho, possamos compartilhar dessa verdade, possamos compartilhar dessa graça que nos salvou. E segundo o apóstolo Paulo aqui em Efésios, que nós venhamos viver para as boas obras, que nós venhamos viver para a glória de Deus, que eu e você venhamos expressar a graça e o favor de Deus a toda criatura. Ou seja, quando nós falamos da vontade de Deus revelada, é lógico que tem muitos textos que vão falar qual é a vontade de Deus revelada. Aqui eu só separei alguns, mas quando nós vamos falar sobre a vontade de Deus revelada, nós temos esses textos aqui como exemplo. Ou seja, qual que é a vontade de Deus, pastor, para a minha vida? Para que você viva para a glória de Deus, que você viva uma vida digna do Evangelho, que você viva para as boas obras. Qual é a vontade de Deus, pastor, para a minha vida? Que você compartilhe da mesma graça, do mesmo amor que te salvou aos perdidos. Então que você vá por todo mundo, pregue o Evangelho, que você vá por todo mundo e diga ao mundo o quanto Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é verdade, que Deus é justiça. Pastor, qual que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para você é que você se relacione com a palavra de Deus e conheça o caráter de Deus, conheça quem é Deus. Como eu falei, queridos, é a respeito até mesmo da paternidade de Deus. Pastor, muitas vezes eu não me vejo como filho, eu não me vejo, sabe, como eu falei no começo, eu só tenho essa imagem de um Deus carrasco, mas olha o que a palavra de Deus, vai dizer assim, Mateus 6, verso 9 e 10, portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Ô queridos, olha o que a palavra de Deus vem revelar para mim e para você a respeito e acerca de Deus. Que Deus, além de Ele ser Deus, nosso Senhor, Ele também é o nosso Pai, que Ele nos ama com um amor paternal, que Ele tem um amor por nós. Ou seja, o próprio Senhor Jesus vem revelar a figura de Deus como Pai para mim e para você. Olha que Gálatas 3:26 vai dizer, portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé, que tendes em Cristo Jesus, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestis. Ou seja, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós em Gálatas 3:26, que todos nós fomos feitos filhos de Deus, por meio do quê? Por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, querido, olha que maravilhoso, quando nós vamos nos relacionando com a palavra de Deus, e o próprio Deus é revelado através das Escrituras. O próprio Deus vai descortinando os nossos olhos através das Escrituras. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo, vai nos instruindo a toda a verdade. Qual é a verdade? A verdade de Cristo Jesus é a verdade, é a sua palavra. Então eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus com um olhar diferente. Se eu não me engano, D.L. Moody vai dizer que a palavra de Deus ela não está nas nossas mãos para trazer somente conhecimento intelectual, mas ela está nas nossas mãos para transformar as nossas vidas, ou seja, para mudar a nossa mente, para mudar a nossa ótica, para mudar a nossa visão acerca das coisas e acerca de tudo e até mesmo acerca de Deus.
Porque como eu falei, quando eu não tenho um encontro com o Senhor, quando eu não tenho um encontro com a sua verdade, eu começo a criar Deus através daquilo que eu entendo sobre Deus. Agora, quando eu tenho um encontro com a sua verdade, quando eu tenho um encontro com a sua palavra, a palavra de Deus vai revelar Deus para mim, e eu vou ter esse conhecimento, esse relacionamento saudável com Deus a partir da sua palavra, esse relacionamento verdadeiro com Deus a partir da sua palavra. E queridos, por que eu julgo tão importante essa palavra, esse alerta de Deus para mim e para você? Como eu falei no começo da palavra, de repente um assunto tão básico da fé cristã, mas quando nós sentamos com as pessoas, nós vemos que é um assunto tão básico, mas que poucos têm praticado, que é realmente conhecer e examinar a palavra de Deus. Sabe, isso, como eu disse, não para somente em mim, em um discipulador, em um teólogo, em um pregador da palavra. Isso é para todos nós. Eu creio sim que a palavra de Deus, ela vai nos trazer conhecimento, ela vai abrir os nossos olhos, mas também, além de trazer um conhecimento, ela vai me levar a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro com o Deus verdadeiro, que eu julgo, aqui ser o mais importante, porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço de Deus e menos coisas, eu não vou dizer errado com relação a pecado, mas coisas erradas eu vou fazer na minha vida. Por quê? Porque eu estou me relacionando com a sua palavra e eu estou me relacionando com o Deus verdadeiro. Então nós precisamos nos atentar a essas verdades. Eu gostaria de concluir trazendo aqui alguns pontos. Mas por que muitas vezes não temos vivido essas verdades? Por que muitas vezes não temos vivido a paternidade de Deus? Por que muitas vezes não temos experimentado da provisão, dos milagres de Deus? Por que muitas vezes não temos experimentado dessa vida com o Espírito Santo, onde a palavra de Deus diz que Ele é o meu consolador, Ele é o meu ajudador? Por que muitas vezes eu não tenho experimentado desse relacionamento com Jesus? E a verdade é porque muitas vezes eu não tenho gasto tempo com a palavra do Senhor. Muitas vezes eu tenho me relacionado com aquilo que não é Deus, quando muitas vezes eu preciso me relacionar com aquilo que verdadeiramente é Deus. E só tem uma maneira, queridos, de nós vivermos isso, é olhando para a palavra de Deus, é fazendo como esse povo aqui, como os bereanos que estavam ali, enquanto a palavra ia sendo anunciada pelo apóstolo Paulo, eles estavam ali examinando as Escrituras, eles estavam ali todos os dias buscando conhecer mais as Escrituras, examinando todos os detalhes. E o que isso trazia, queridos, quando o apóstolo Paulo foi anunciar a palavra ali em Bereia ali, e a palavra de Deus diz que eles receberam, ou seja, eles já estavam examinando, e quando o apóstolo Paulo chega com a palavra, eles recebem aquilo, e o texto vai continuar dizendo que o evangelho, o crescimento, ele se espalhava de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque eles já estavam com o coração aberto, dispostos para receber a palavra, e a palavra verdadeira, o ensino verdadeiro acerca de Deus, acerca de Cristo Jesus. Nós temos vários exemplos, onde o próprio Jesus vai ali combater os falsos mestres, ali os fariseus. Por quê? Porque aqueles homens, eles não tinham a clareza, eles não buscavam ter a clareza do ensinamento correto acerca das profecias que estavam falando do Cristo, do Messias. E por eles não terem essa clareza das Escrituras, eles não tiveram a clareza de um relacionamento com Jesus, com o Messias. Eles viram o Messias, mas não conseguiram se relacionar com o Messias. E queridos, quantos de nós vemos na igreja pessoas que têm muitas vezes cometido o mesmo erro? Eles veem o avivamento, eles estão no ambiente de culto, a glória de Deus está acontecendo, eles têm visto o milagre, eles têm visto as coisas acontecer, eles têm visto, a glória de Deus passando, em frente aos seus olhos, mas eles não conseguem se relacionar com a glória de Deus. Por quê? Porque lhes falta conhecimento das Escrituras. E queridos, deixa eu te falar algo muito sério, com muito temor ao meu coração. Esses são dias
que nós devemos voltar às Escrituras, onde nós temos visto uma geração de influencer, uma geração, onde homens que têm usado o YouTube, ele tem ali vários seguidores, muitas vezes tem mais peso que até mesmo um pastor que está ali congregando, está à frente de uma igreja, um homem zeloso, com um coração ensinável, sabe? E muitas vezes o povo tem ido atrás de um influencer e muitas vezes tem se movido atrás de ensinamentos errados acerca da palavra de Deus, ensinamentos errados acerca da graça de Deus, ensinamentos errados acerca da salvação. Mas por quê? Porque tem procurado ouvir mais de um terceiro do que ouvir da própria boca de Deus, onde a palavra de Deus vai nos trazer confronto, mas ela também vai nos trazer consolo, onde ela vai trazer juízo, mas ela também vai trazer salvação, onde ela vai trazer alinhamento do meu caráter, onde ela vai trazer transformação de mente. Mas isso só vai acontecer, queridos, quando nós nos voltarmos às Escrituras. Eu gostaria de deixar essa palavra, eu gostaria até mesmo de deixar esse apelo para você que está ouvindo essa palavra, que você possa compartilhar essa palavra, e mais do que isso, do que ouvir essa palavra, que nós possamos viver todos os dias como esses homens que examinavam as Escrituras todos os dias. Para quê? Para que nós, como povo de Deus, venhamos crescer no entendimento do nosso Deus e possamos, dessa forma, nos relacionarmos com Deus da maneira como Ele deseja. Nós venhamos conhecer o Deus revelado através das Escrituras. Nós venhamos conhecer o Espírito Santo através das Escrituras. Nós venhamos nos relacionar com o Senhor Jesus através das Escrituras. São as Escrituras que falam acerca do nosso Senhor. Aqui está a verdade. Nesse livro contém todas as verdades acerca de Deus para mim e para você. Eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração, ao meu coração. É algo que incendiou o meu coração na noite passada. E o Senhor começou a falar essas verdades ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você. E que eu e você possamos voltar às Escrituras com todo o amor. Como o apóstolo Paulo exalta aqui, com toda a avidez, com todo o zelo, todos os dias examinando. Não porque eu estou com medo de ir para o inferno. Não porque eu quero discutir teologia com as pessoas. Não porque eu quero ter um monte de conhecimento. Não, porque eu quero ter o relacionamento correto com Deus através da sua palavra. Eu quero viver a paternidade verdadeira de Deus através da sua palavra. Eu quero ter o conhecimento do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo na minha vida através da palavra. Eu quero desfrutar da salvação através da palavra, conhecer Jesus através da palavra. Eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração, ao meu coração. Eu gostaria que por um instante você pudesse fechar os teus olhos. Eu quero orar, quero fazer uma oração. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor, que tem conduzido, Senhor, as nossas vidas. Eu quero te agradecer, Pai, por esses homens, Senhor, que dedicaram, Senhor, a sua vida, Senhor, a escrever a tua palavra, Senhor, e nos deixar, Senhor, a tua palavra, Senhor, para que nós venhamos ter o conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por revelar a tua vontade. Obrigado, Pai, por revelar a tua vontade através da tua palavra. E hoje nós temos acesso, Senhor, à tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. E através do teu sacrifício nós temos acesso à salvação através da fé. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem movido, Senhor, a nossa vida, Senhor, a cada dia te conhecer mais. E a minha oração é, Senhor, nos leva a cada dia mais ter fome pelas tuas verdades, pela tua palavra, buscar a conhecer o Senhor através da sua palavra, Senhor. Coloque em nós, gere em nós, Senhor, uma fome, uma sede insaciável, Senhor, pelas Escrituras, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser como esse povo, Senhor, que examinava, Senhor, as tuas Escrituras todos os dias, Senhor.
Nós não queremos, Senhor, cair no engano, Senhor, de criar, Senhor, um Deus falso, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Eu te peço, Senhor, nos livra, Senhor, desse mal. Mas que nós venhamos olhar, nos voltarmos para a Tua Palavra e nos relacionarmos com o Deus verdadeiro, com o Senhor santo que o Senhor é, com o Deus justo que o Senhor é, com o Deus de amor que o Senhor é. Nós queremos, Senhor, nos apropriarmos, Senhor, da paternidade do Senhor, que é revelada através das Suas Escrituras, através de Cristo Jesus. Pai, nós queremos viver toda a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos viver de modo digno do Evangelho, e só há uma maneira, Senhor, de vivermos de modo digno do Evangelho, Senhor, é carregarmos e vivermos a Tua Palavra, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor. Mais do que conhecimento, Senhor, para debatermos teologia e coisas do tipo, Senhor, nós queremos ter o conhecimento de toda a Tua verdade, para vivermos toda a Sua verdade, e com isso vivermos para as boas obras, Senhor, para refletirmos a Tua glória, Senhor, nessa terra, Senhor. Então eu te peço, Senhor, gera dentro de nós, Senhor, esse anseio, Senhor, essa fome, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Ao deitarmos, ao levantarmos, Senhor, todos os dias, Senhor, que essa fome, Senhor, esteja dentro de nós, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Esse é o meu clamor, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor, uma geração, Senhor, sedenta pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração, assim como ela tem incendiado o meu coração. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra possa ecoar dentro do seu espírito. Em nome de Jesus, amém.